Alberto Del Isola explica o que é hipnose, compartilha a sua metodologia para aplicação e critica a falta de clareza de alguns profissionais. Assista ao vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal. Abraço. Quando você vai pegar alguém pra hipnotizar, tipo, estava lá embaixo, assim. A primeira dúvida que eu tenho é, algumas pessoas estão mais predispostas Com naturalmente? certeza. Na verdade... Isso você identifica fácil? Na verdade, o que acontece é o seguinte, identifica fácil sim, é que a gente chama de hipnose uma série de fenômenos que são totalmente distintos. Então, por exemplo, a Yasmin foi hipnotizada, ela esqueceu o nome, enfim, ela teve vários fenômenos assim, ficou presa no chão, enfim. Ela falou com a voz do Google, ela chegou a ver que eu era o Tim Maia e achou estranho o Tim Maia estar aqui. Eu achei que ela queria conhecer o Tim Maia, na verdade não. Ela, quando vê alguém que morreu, ela não achou tão legal não, mas enfim. Aí ele falou assim, vamos fazer o Vênus? Eu falei, não. Não, vai fazer o Vênus não. É uma resposta bem estranha. Eu falei, não, porque você não tá morto. Tenho outros convidados hoje. Eu sou a Karen Kardashian, caramba. Que quer conhecer o Tim Maia, que já morreu. Aí o que acontece é o seguinte, pro cérebro dela, são sugestões, fenômenos cognitivos muito diferentes. Então, na verdade, ela podia responder super bem. Ela acabou que respondeu bem a todos, igual o Igor, quando eu fiz aqui no Flow. Mas nem todo mundo responde bem a todos. Tem gente, por exemplo, que responde... Quando eu fiz no Vilela, por exemplo. Eu fiz com a esposa do Vilela. Ela não respondeu tão bem naquele momento a essa de colar a mão, de ficar presa no chão, mas ela conseguiu anestesiar a mão dela de um jeito que a gente testou. A gente pegou uma pinça Kelly, que é uma pinça que a gente utiliza para poder... Para vasoconstrição. Vasoconstrição. E para poder provar que realmente estava anestesiado. Eu não trouxe a pinça Kelly aqui porque não deu tempo de pegar. Por causa do trânsito e tudo mais, a gente precisa fazer essa experiência. E aí o ponto é o seguinte, ela respondeu de uma anestesia de uma forma altíssima, mas não respondeu a outros fenômenos cognitivos. E é sempre assim. Aí por que a gente hipnotiza antes? Dá pra entender. E não é nem para poder deixar a pessoa preparada, ainda que ela fique preparada. Porque o cérebro aprende a ter aquelas reações. O ponto é que a gente descobre, olha, quais são os fenômenos cognitivos que você vai conseguir disparar. Porque não tem como ter certeza a não ser que eu a hipnotizasse, não tem como ela me dar um sinal que realmente fisiológico. Então, se você chega no ambiente, não tem como você falar assim, essa pessoa... Não, é impossível saber. Não. Mas tem um ponto também que o Alberto sempre comenta. Você vê, por exemplo, uma hipnose num programa aí de domingo de tarde. O cara chega no auditório, vamos hipnotizar, vamos lá, você. Pô, como que o cara acertou na escolha, né? Isso entra um pouco, ele fala melhor do que eu, em uma certa, sei lá, falta de ética, de repente, da hipnose. Eu acho muito falta... Porque o cara, ele já fez a testagem com muita gente, com o elenco antes, e aí vai pro ao vivo, não dá essa informação, até porque ele tem ali no bloco 30 minutos, então ele tem que render. Não dá pra ele pegar 30 minutos, testar você. Mas podia falar, sabe? Eu sempre falo. Concordo. É que eu jogando uma defesa, uma possível defesa aí, pra ter o outro lado. Mas o cara chega e fala, vamos lá, tal. Pô, como que ele sabia que ela ia responder tão bem na hipnose? E aí o cara fala, parece mágica, porque, por exemplo, se ele fizer... Você fez transe com ela, né? Fiz hipnose com ela toda. Por exemplo, se ele fizesse um pouco mais, isso no que eu entendo, ele ia conseguir chegar aqui em você sem falar nada, Yasmin, durma. Como que ele chegou e fez isso do nada? A gente chegou a fazer, inclusive, essa questão do gatilho de auto-hipnose. Sim, mas porque já rolou antes, Porque entendeu? já fiz antes. Então, isso tem que ser muito... Eu acho muito importante a gente não mistificar a hipnose. Porque no momento que dá a impressão que chegou Yasmin, Yasmin, vou te hipnotizar agora. Aí eu faço, então, e já deu tudo. Não, peraí. Parece um show, né? Eu não me importo pra ser show, contanto que seja esclarecido. Fale depois. O que tá acontecendo? Por exemplo, quando eu hipnotizei o Igor, inclusive a Yasmin chegou a ver eu hipnotizando o Igor, um dia que eu hipnotizei o Igor. Eu tava lá embaixo. E a rotina dele ver e achar que eu era o Felipe Neto, que eu fiz ao vivo, eu tinha testado ela lá embaixo. Sim. Eu cheguei a testar ela antes e eu não tenho problema nenhum de falar isso. Eu acho que é importante a gente falar. Porque senão dá a impressão de que a hipnose vai sempre funcionar, os mesmos fenômenos com todo mundo. E nem sempre, por exemplo, a pessoa às vezes não respondeu bem hoje, pode ser que outro dia ela esteja mais concentrada e responda bem. Em outro ambiente. Em outro ambiente, porque o ambiente, inclusive, que a gente faz aqui não é o melhor ambiente. Tava todo mundo conversando, e é lógico, um ambiente está cheio de pessoas, uma sala de estar, vai ter um monte de gente falando. Então é claro que a gente vai ter certos empecilhos para a pessoa se concentrar. Porque hipnose é se concentrar numa ideia. A ideia, imagina, se alguém te passa um trote hoje, falando de algo da sua família, sua fisiologia vai alterar inteira, independente de ser verdade ou não.
Inclusive, a gente fez a experiência com a Yasmin dela beber água achando que era caipirinha. É. Aí ela bebeu primeiro, tá um pouquinho fraca. Deve ser porque é água, né? Mas enfim, aí eu falei, não, agora vai ficar mais poderosa ainda. E elas, não, que tá bom e tal. E as pessoas veem um negócio desse e perguntam, é real? É igual no Matrix, né? Se real é o que você pode pegar, é o que você pode sentir, se você sentir o cheiro da cachaça, da caipirinha, sentir o gosto da caipirinha, o real são padrões elétricos no seu cérebro. Quando você Eu acessei pegou... essa memória. É Exatamente, Quando você pegou, tem essa sentiu o sensação. cheiro isso? Eu senti fraco, mas eu senti. e fraco. sentiu o gosto. Sim. Da primeira vez senti gosto fraco. E da segunda você sentiu o gosto melhor. É, melhor. E só sugestão. Agora, pensa o seguinte, por que todo profissional da área da saúde tinha que aprender hipnose? Por que é tão importante a hipnose começar a ser disseminada por pessoas aí, ó, que fazem trabalho com medicina, odontologia, fisioterapia, porque as pessoas não percebem o tanto que o nosso cérebro age e cria previsões, ele vai reagir, criar previsões de acordo com aquilo que é falado. Por exemplo, se eu te falo assim, ó, essa injeção vai doer, hein? Ou então quando tá no dentista, né? Olha, se segura aí que é essa agora que eu vou fazer anestesia. O cérebro dessa pessoa já teve experiência de dor várias vezes. Várias vezes. Nesse momento, o cérebro dessa pessoa tá começando a criar a sensação de dor. Assim como você criou o gosto da cachaça, essa pessoa tá criando a sensação de dor. E é por isso que às vezes um dentista, não sei se você já tiver a sensação, de nem ter começado ainda a apertar a anestesia e você tá gritando de dor. Porque você já sabe. Porque o seu cérebro já criou aquela sensação bem antes dela ter o estímulo. Então, no momento que você chega para uma criança e fala: olha, ô filhão, dói muito, viu? Mas você vai conseguir... Cara, peraí. Se você fala que dói muito, a chance dessa criança sentir dor é muito mais alta. Quantas vezes a gente já não fez, provavelmente vocês já tiveram essa experiência, de fazer cosquinha, né? Fazer cócega na criança imaginária. Por que a criança ri? Você chega e faz assim, né? Fingindo, e a pessoa morre de rir. Porque o cérebro dessa pessoa está criando previsões. Então ele vai prever o que vai acontecer e você reage fisiologicamente.